Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos continuar as nossas aulas de geometria espacial, tá certo? Hoje eu vou apresentar para vocês aqui o sólido chamado pirâmide, ok? Então, pirâmide, né? É fácil de você identificar uma pirâmide, né? Vocês já devem ter visto algumas pirâmides, já devem ter visto aí na aula de história as pirâmides do Egito, já devem ter visto, né, pessoalmente, uma pirâmide, um sólido com formato de pirâmide. Então aqui está a pirâmide. Aqui para a pirâmide nós também vamos focar, né, na área total, né, e no seu volume, como a gente fez com os outros sólidos, né? Mas aqui a pirâmide ela é um pouco mais complicada do que os outros sólidos. Por isso que eu deixei ela por último, para a gente já ter um manejo melhor em questão de analisar os sólidos, tá certo? Então, primeiro, né, nós vamos aqui identificar os elementos de uma pirâmide. Vai surgir aí mais dois elementos novos para a gente estudar, tá certo? Então, vejam que ele se assemelha um pouco, né, com o cone. A diferença da pirâmide para o cone é justamente a sua base, tá certo? A base do cone vai ser sempre um círculo e a base da pirâmide vai ser sempre um polígono, ok? É como se eu estivesse comparando cilindro com prismas. Tá? Cilindro é a mesma coisa de prisma, porém no cilindro a base vai ser sempre um círculo, ok? Então dá para fazer a comparação entre pirâmide e cone. Então a base da pirâmide vai ser sempre um polígono, tá certo? Então vamos identificar aqui os seus elementos. A parte de cima aqui é o vértice, tal qual o cone, tá certo? Aí nós temos essas linhas descendo aqui do vértice, que são as arestas. A gente já sabe que essas linhas a gente vai dar o nome de arestas, como elas estão na lateral da pirâmide, são as arestas laterais, tá certo? Aqui o segmento que vai do vértice até a base da pirâmide, a gente também já estudou, né? Que é a altura, quando a gente viu aí cone. Trata-se da altura da pirâmide. As linhas da base, toda linha chamada de aresta, né? Acentuando a linhazinha da altura. Então, lógico que a linha da base é a aresta da base. Tá? Isso aqui é uma aresta da base. Ok? O que mais? Agora nós vamos para os dois elementos aí novos, tá certo? Essa linhazinha aqui, ó. Vamos começar com essa aqui. Essa linhazinha aqui, que sai do centro da pirâmide até o ponto médio de um dos lados, né? Ou seja, esse ponto aqui divide esse segmento em duas partes iguais, tá certo? Então, esse segmento aqui, ó, que vai do centro da pirâmide até o ponto médio de um dos lados da pirâmide, é chamado de apótema da base. Apótema da base, certo? Então, onde é que está o apótema da base? É um segmento que sai do centro da pirâmide aqui até o ponto médio de um dos lados da pirâmide. Lógico que nessa pirâmide aqui nós temos 4 apótemas da base, né? Tem um segmento que vai para cá, um para cá e outro para lá. Eles seriam iguais, certo? E esse outro segmento aqui, que sai do vértice até o ponto médio do lado, é chamado de apótema da pirâmide. Apótema da pirâmide. Ok? Então nós temos aí a apótema da base e a apótema da pirâmide como sendo dois elementos novos para a gente estudar, tá certo? E você visualizando aqui, ó, dentro da pirâmide, tem como você relacionar a apótema da pirâmide, a apótema da base e a altura. Observe que dentro da pirâmide há a formação de um triângulo retângulo. Não sei se dá para vocês visualizarem daí, ó. Lá dentro você tem um triângulo retângulo, certo? Vou colocar uma imagem melhorzinha para vocês visualizarem. Observe que tem aí um triângulo retângulo dentro, né, da pirâmide, tá certo? Então tem como relacionar essas três medidas aí através do teorema de Pitágoras. Eu posso dizer, ó,
que o apótema da pirâmide, vou colocar só A, para simbolizar a apótema da pirâmide, tá? Ao quadrado é igual à altura da pirâmide ao quadrado, mais o apótema da base, vou colocar um A e um Pzinho aqui, e um Bzinho aqui, desculpa. Apótema da base ao quadrado. Então, a gente pode fazer essa relação aí entre os dois apótemas e a altura, certo? Então, aqui é a primeira formulazinha que a gente vai estudar aí para a pirâmide, ok? Pronto. Vista aqui a pirâmide, visto seus elementos, vamos agora focar no que a gente realmente está estudando, que é o volume e a área total, né? A área de superfície da pirâmide, ok? Uma nomenclatura muito utilizada é a questão da pirâmide ser regular, ok? A pirâmide quadrangular regular, pirâmide triangular regular, ou hexagonal regular. Quando o problema trouxer essa palavra regular, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que todos os lados da base são iguais. Então, se for uma pirâmide quadrangular regular, é porque lá na base é um quadrado, né? Lógico, um quadrado de lados iguais, né? É um quadrilátero de lados iguais, certo? Se ele disser que é uma pirâmide triangular regular, quer dizer que lá na base há um triângulo com lados iguais, ou seja, há um triângulo equilátero, tá certo? Então, essa palavra regular vai lhe dizer que os lados da base são iguais. Então, vamos lá. Calcular o volume de uma pirâmide é a mesma fórmula, né? Da mesma maneira de se calcular o volume de um cilindro. Desculpa. É a mesma maneira de se calcular o volume de um cone, tá? Vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Qual é a diferença? A diferença é a área da base. Para um cilindro, eu sei que a base vai ser πr ao quadrado, porque é do cone, né? Porque a base do cone vai ser sempre um círculo, πr ao quadrado. Para a pirâmide, eu não posso dizer quem é a área da base, porque vai depender da base, tá certo? Aqui é um quadrado, né? Seria lado ao quadrado, certo? Mas se a pirâmide for triangular, se for quadrangular, se for hexagonal, então vai depender do polígono da base. Então, por isso que a gente coloca de forma genérica, aqui de forma geral, né? É a área da base vezes a altura dividido por 3. Aí vai depender da sua base, ok? Então, para volume, essa formulazinha aqui, a área da base vezes a altura dividido por 3. E para a área total? E para a área total, tá? Para a área total, você vai somar a área lateral mais a área da base. Isso aqui é para qualquer figura aí, né? De qualquer sólido que a gente já viu até agora, a gente somou a área lateral mais a área da base. Se nós formos planificar, né, essa pirâmide, né, planificar é a melhor maneira de você calcular a área, você colocar ela no plano, nós teríamos algo mais ou menos assim, né? Lógico que eu vou fazer aqui um esboço bem grosseiro, né? Mas seria mais ou menos, né? Um negócio assim bem mal desenhado, mas seria assim, tá? A base é um quadrado, né, no nosso caso aqui, e eu teria 4 triângulos, né? Fechando esses triângulos e puxando esse quadrado, eu teria a nossa pirâmide, tá certo? Então, observe que a área lateral serão sempre triângulos. Vocês lembram lá do prisma que a área lateral eram sempre retângulos, certo? Aqui vão ser sempre triângulos. E triângulos isósceles. Esses dois lados aqui, ó, são iguais. Eles partem da base, do vértice em direção às bases, eles percorrem a mesma distância. Então, esses triângulos aqui, esses lados aqui são todos iguais, né? São triângulos isósceles, certo? Esse lado aqui não, esse lado aqui pode ser qualquer outra medida, tá certo? E aqui, no nosso caso aqui é um quadrado, então eu não posso também firmar uma fórmula para a área lateral, né? Para a área total, aliás. Porque a área lateral vai depender da quantidade de triângulos e a área da base vai depender da base, tá certo? Se eu tiver aqui
uma pirâmide triangular, seriam só 3 triângulos, e aqui na base, mais o triângulo da base. Se fosse uma pirâmide pentagonal, eu teria 5 triângulos aqui e um pentágono na base, tá certo? Então, nem para o volume, nem para a área total eu posso cravar uma fórmula. Tudo vai depender de quem é essa base. Tá? De quem é essa base para eu calcular o volume, de quem é essa base para eu calcular, lógico, a área dela e saber quantos triângulos compõem a lateral dessa pirâmide. Tá certo? Então vejam como ela é um pouco mais complicada do que os outros. Eu não posso cravar nem uma fórmula nem outra. Eu vou ter que analisar a questão da base. Tá certo? Então, a aula é basicamente isso. Você conhecer aqui a pirâmide e saber como é que você vai chegar nas fórmulas para você calcular o volume e a área total. A novidade seria essa formulazinha aqui, que vai relacionar a apótema da pirâmide com a apótema da base e a altura da pirâmide. Ok? Então, como fica uma aula muito genérica, né, se apresentar as fórmulas dessa forma, eu vou fazer um exemplo para a resolução de uma pirâmide. Então, vou colocar aqui uma pirâmide e vamos achar todos os elementos da pirâmide, o volume e a área total. Tá certo? Vamos ao nosso exemplo aí dessa aulazinha de pirâmide. Bem, pessoal, vamos lá. Então, dado aqui uma pirâmide, tá certo? Essa pirâmide aqui vamos considerar como sendo uma pirâmide quadrangular regular. Então, a base é um quadrado de lados iguais, tá certo? Em que o lado mede 6 e a altura mede 4 centímetros. Então, vamos calcular todos aqueles elementos. A apótema da base, a apótema da pirâmide, volume, área lateral, área total. Vocês vão fazer a resolução dessa pirâmide, tá certo? Então, de começo, logo a gente vê o seguinte, ó. A apótema da base seria essa medida aqui, ó. Pessoal, essa medida aqui, ó, quando a pirâmide é uma pirâmide regular, quadrangular, tudo se torna um pouco mais fácil, né? Porque um quadrado é muito fácil de você trabalhar com um quadrado, é uma das figuras mais tranquilas de você trabalhar. Então, aqui no apótema da base, essa medida aqui é justamente a metade da medida do lado da base, tá certo? Essa medida aqui é a metade do lado da base, ok? Você tem o apótema aqui, ó, desse lado, tem desse aqui, ou seja, você vai dividir esse quadrado de baixo em 4 partes iguais, tá certo? Então, se eu estou dizendo que um lado mede 6, não tem nem o que fazer, né? O apótema da base mede 3 centímetros, tá certo? Então, se a base é um quadrado, o apótema da base de uma pirâmide mede a metade do lado dessa base, a metade da aresta da base. Esse aqui é 6, então o apótema da base mede 3. Tá certo? O apótema da pirâmide, que é esse segmento que parte do vértice até o ponto médio do lado. É justamente o segmento que forma aí o triângulozinho retângulo interno, que a gente viu aí nas definições. Então, você vai calcular aqui o apótema da pirâmide. O apótema ao quadrado é igual ao apótema da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Então, eu tenho o apótema da base, que eu já visualizei que é 3. Tenho a altura da pirâmide, que é dada pelo problema. Então, apótema ao quadrado é igual a apótema da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Então, o apótema da pirâmide vai ser 9 mais 16. O apótema ao quadrado é 25. Então, o apótema é 5 centímetros. Chegamos aí ao apótema da pirâmide, certo? Então, calculamos os dois apótemas, ok? Vamos lá. Agora, vamos calcular o volume, né? O volume é um pouco mais simples do que a área, né? No caso aqui da pirâmide. O volume, a área da base, vezes a altura, dividido por 3. Então, o volume vai ser o seguinte, ó. A área da base. O que é a base da nossa pirâmide aqui? É um quadrado de lado 6. A área do quadrado
de lado 6 é 6 ao quadrado. A área de um quadrado é lado ao quadrado. Então, 6 ao quadrado. Vezes a altura. A altura é 4. Tudo isso dividido por 3. 6 vezes 6, 36, tá? Que é o 6 ao quadrado. Vezes 4 dividido por 3. Então, esse volume vai ser... Aqui eu posso fazer uma simplificação aqui, né? Eu posso pegar esse 36 e dividir por 3, aqui sobra 12. Então, fica 12 vezes 4. Isso vai me dar 48 centímetros cúbicos. 48 centímetros cúbicos. Volume, unidade é cúbica. Tá certo? Então, volumezinho, a área da base, que é um quadrado, né? 6 ao quadrado, vezes a altura, que é 4. E por último, a área total. A área total é dada pela soma da área lateral mais a área da base. A área da base eu já sei que é 36, né? A área da base, eu nem coloquei, seria um outro item a encontrar, né? A área da base é 6 ao quadrado, que dá 36 centímetros quadrados. Então, a área da base nós já sabemos. A área da base é 36. Nos falta a área lateral. Vou planificar aqui novamente essa pirâmide. Então, essa pirâmide teria aí 4 triângulos, né? E uma base quadrada. 4 triângulos, tá certo? Esse ladozinho do triângulo aqui, é o mesmo lado do quadrado. Concorda? Olha aí, ó. Olha o lado desse triângulo aqui, ó. Justamente o lado do quadrado, cada basezinha aqui, ó, desses triângulos, é lado do quadrado. E quanto é que é o lado do quadrado? O lado do quadrado é 6. Então, eu tenho aqui, ó, esses lados aqui, ó, todos medindo 6. Então, o que eu vou calcular? Se eu calcular a área de um triângulo e multiplico por 4. Os triângulos são iguais, tá certo? Então, esse triângulozinho aqui, eu vou transportar ele para cá, tá? Esse triângulo aqui, ó, vamos supor que seja esse triângulo aqui, ó, esse daqui, ó. Esse aqui, ó, tá? Né, de uma face, né, da pirâmide. Então, esse triângulo que eu estou tirando para cá é esse daqui, certo? Vou colocar ele em pezinho aqui, ó. Estamos analisando esse triângulo aqui. Essa facezinha aqui da pirâmide. Certo? Nesse triângulo, eu tenho a base do triângulo, que mede 6. E o apótema, pessoal, o apótema, aqui, que sai do vértice até o ponto médio, então ele vai sair do vértice até o ponto médio, forma aqui um ângulo de 90 graus com esse lado. Isso, o apótema do triângulo é justamente a altura, o apótema da pirâmide é justamente a altura desse triângulo aqui, ó. Coincide com a altura desse triângulo, tá certo? Quanto é que é o apótema que a gente calculou? 5. O apótema da pirâmide é 5, então essa medidazinha aqui é 5. Então, quanto é que vale a área desse triângulo? Relembrando a área do triângulo, a formulazinha geral de área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Não é assim que a gente calcula a área de triângulo? A formulazinha geral, relembrando aí os anos anteriores, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base desse triângulo eu sei que é 6. Então, a área do triângulo seria... A base é 6, a altura é 5, tudo isso dividido por 2. 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. 15, né, centímetros quadrados. Ou seja, a área desse triângulozinho aqui é 15, desse aqui também é 15, desse aqui é 15, desse aqui é 15. Então, quanto é que vale a área lateral? 4 vezes 15, tá? 60. Então, a minha área total vai ser a área lateral, 60, mais a área da base, que a gente calculou, 36. Então, a minha área total vai ser 96 centímetros quadrados.
96 centímetros quadrados. Tá certo? Não sei se vocês entenderam aqui a parte da área lateral. A área lateral, basta você calcular a área de um triângulo, de uma face aqui da pirâmide. Tá? E o apótema da pirâmide funciona como a altura desse triângulo. Então, se você tem o apótema do triângulo e tem o lado, aqui de baixo, a aresta da base, você calcula a área desse triângulo e multiplica pela quantidade de triângulos que tiverem. Tá? Agora, essa questão é um pouco mais fácil, né? De pirâmide é a mais fácil, porque por conta da sua base ser um quadrado. Quando essa base é um triângulo, ou é um pentágono, ou é um hexágono, uma figura diferente de um quadrado, vai complicar um pouco mais, porque você vai ter que lembrar da formulazinha da área do triângulo equilátero, né? Que não é uma área com números, que você vai trabalhar com números naturais, né? Vai ser uma área que tem aí uma raiz de 3, então alguns cálculos ficam um pouco mais complicados. A altura do triângulo equilátero, que vai ser justamente o apótema, tá certo? Então, esse exemplo com uma pirâmide regular, triangular, a gente vai ver em outra oportunidade, porque senão a aula vai ficar muito longa, ok? Então, pessoal, por hoje era só, aulazinha de pirâmide. Até a próxima, valeu, tchau!